O passado esquecido abre portas para um futuro sem o peso de suas maldades. Eu sou o Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar da terceira e última temporada de O Internato de Las Cubres. Antes de começar a falar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comente bastante, também me siga nas minhas redes sociais. E gente, que temporada interessante, acho que é a mais interessante de todas. E também abre tantos contextos do passado e do futuro que encanta ainda mais e faz até o final, que não foi tanto assim, vale muito a pena. E gente, eu senti muito que a série ela conversa muito com o passado, mas não um passado tão remoto assim, mas um passado bem lá atrás, bem lá no início das civilizações, bem lá onde as mulheres tinham suas habilidades majestosas com a medicina, com as plantas, e elas foram abdicadas, queimadas, humilhadas, menosprezadas por caras religiosos que não acreditavam que aquilo ali realmente estava funcionando. E quando a gente vê esse negócio trazendo para uma realidade, né, vendo que é da mesmo depois de anos e anos e anos, com a certa imortalidade, né, com de alguns dos personagens, isso ainda persiste, isso ainda continua, e ainda a gente vê, né, de certa forma, né, a medicina sendo taxada como ainda algo ruim por uma religião nada ortodoxa que é mais uma hipocrisia com falsos cristãos, né? De certa forma, para a gente ser mais exatos na nossa linguagem aqui. E eu senti que a série ela contextualizou muito essa última temporada, tudo que a gente já precisava saber, né? A gente já conseguiu entender na segunda temporada, né? Esse é um trecho dessa parte. E aqui a gente tem uma certa contextualização do ponto principal da história, né? Que é curar o esquecimento que a imortalidade acaba deixando na vida dos nossos protagonistas e que, por muitas vezes, é melhor esquecer do que lembrar, mas é tão importante, né? Estar vivo para poder lembrar todos os bons momentos, né? E deixar o mal lá onde ele ficou. E eu achei muito interessante isso, na forma como a série vai ligando um mistério, né? Que a nossa Amaya acaba, né, sendo um grande centro desse apoteótico final de temporada. Devo dizer que foi interessante, porque conseguiu ligar todas as pontas, sabe? E dar um desfecho ainda mais interessante do que foi necessariamente. E eu gostei muito disso. Eu gostei dessa coisa da Maya, né? Ficar um pouco de fora para que os outros personagens tenham seu certo destaque. Isso para mim foi maravilhoso, porque a gente pôde ver melhor essa relação de amizade, né, do Paul e do nosso Manuel. Que eu devo dizer que o Manuel é só mais um babaca mimado, porque apesar de tudo ele fica soltando umas que não bate em mim, não dá certo. Mas o Paul teve um desenvolvimento grande à parte, apesar de ficar muito na dramatização, mas ainda assim deu muito sentido ao que ele estava trazendo pra gente. Eu amei muito a Zoe, né, e toda essa construção dela, né, da chegada dela, dessa troca de protagonistas, apesar de ter ficado um pouquinho de lado boa parte do começo, mas no depois ali foi encaminhando bem. Eu não achei muito legal essa coisa de já tá entrando na trama sem saber nada, mas já tá ali seguindo todo mundo, porque ela não tem quase nenhum amigo, então os únicos que ela fez ali, ela acabou, né, entrando na história, ou seja, a amizade deles acabou sendo construída de acordo com as situações e não, sabe, com um momento de paz, de calmaria, onde todo mundo poderia conversar, mas enfim. Eu devo dizer que o Mario, né, esse treinador, foi um dos personagens que mais me surpreendeu. Eu ainda não consegui entender dessa coisa de como, né, ele estava trabalhando ali na maciota, né, para encontrar provas para o detetive, né, fechar o internato, mas eu precisava de algo que explicasse melhor tudo aquilo, mas ainda assim foi muito interessante porque a gente consegue entender o porquê daquele personagem faz tudo que faz, abdica de seu amor para poder, né, encerrar aquele mal da sua forma. Aí, cara, as coisas ligando ele pegando as provas, ele
sendo pego, mas ainda conseguindo despistar, porque essa diretora ela é tão que não fez nem diferença pra trama, mas foi um personagem que mais se desenvolveu dos nossos protagonistas, também dos nossos antagonistas. Eu devo dizer que a Elvira foi um personagem muito à parte. Eu gostei dela, dessa coisa de literalmente trabalhar a ciência dela, né? Esse trabalho, o que ela foi lá fazer desde o começo. Então, esse trabalho dela foi muito interessante, apesar de não ter gostado muito, mas ainda assim, essa ambição dela foi o que deu mais força para aquela personagem, não os demais acontecimentos à parte que não foi tão relevante. Gostei muito que não ficaram pesando no sexo, né? Apesar dos imortais fazerem isso mais do que todo mundo, mas a gente releva de certa forma porque foi muito legal. O Ismael, eu amei muito ele porque a gente trabalhou muito da questão da acessibilidade, ainda mais com a nossa Maia, né, que é deficiente auditivo, então eu gostei muito da gente trabalhar esse novo personagem que acabou sendo, né, tendo uma deficiência por conta de um acidente. E, gente, que personagem! Você se encanta com o personagem, não podendo dizer quase nada, e foi maravilhoso. Eu fiquei muito encantado quanto a isso. Eu ainda quero muito entender o porquê o Dario não apareceu nessa temporada, mas a não presença dele foi o que mais contribuiu do que prejudicou. Então a gente aceita, mas eu queria mostrar sim, né, sabe, dele em outro lugar, até dele sendo morto, sabe, dando mais sentido a tudo que estava acontecendo, porque eu ainda acho que muita coisa ficou vaga. Você teve muita coisa direta, muita coisa apostando muito nesse horror, né, mais do que o suspense, mas ainda assim eu precisava de algumas respostas sendo ditas e não, sabe, veladas, só mostradas no último momento, que foi o que aconteceu em boa parte. E uma coisa que eu amei muito nessa nova temporada foi que a gente teve pela primeira vez a nossa Alicia sendo 100% Alicia, sabe? E foi maravilhoso, cara. Você vê uma personagem já literalmente, né, toda adulta, entrando ali nas tramóias, né? E abdicando junto com o seu amor da sua imortalidade, porque é melhor viver sabendo que se lembrou de quem amou do que, sabe, esquecer da pessoa que estava ao seu lado o tempo inteiro. E isso para mim foi muito interessante, desse peso dos antagonistas, foi algo incrível demais. Eles são o casal mais chipável do mundo, Alicia e Leon. Nossa, é tão lindo você ver eles, sabe, juntos, sabe, sem ter aquele problema todo à parte. Tem, mas eles conseguem resolver de uma forma plena, sabe? Tô no meu poder aqui, tô no meu lugar, você tá mexendo com a pessoa errada e que demais, é sério, sensacional, eu não tenho do que reclamar deles. Uma coisa que meio que pega muito pra mim é a questão dos relacionamentos LGBT. Eu gostei muito do relacionamento da Bel, né, com a sua nova namorada, né, porque a gente entende vários outros pontos, mas ela foi um personagem um pouquinho à parte, né, não funcionou tanto, mas a Bel em si foi uma personagem que eu vibrei muito com ela, dos bons e maus momentos, ainda mais do relacionamento dela, né? Apesar de a série ter focado muito nessa questão dela, né? De querer salvar sua mãe da prisão, mas ainda assim eu esperava um desenvolvimento maior da relação delas, né? Algo mais à parte. A gente tem essa coisa muito implícita, mas algo que ficasse mais explícito, né? Mais essa expressão do amor mais do que elas sentem uma pela outra, não ficar usando as drogas e outras coisas como um subterfúgio para dar uma justificativa à parte de eles estarem se amando, sabe? Então isso complicou muito para mim essa percepção dessas duas personagens ao longo da temporada. Não foi ruim, mas precisava ter melhorado mais. O plot para mim, né, de que o Ismael era esse grande carrascão, gente, foi uma coisa muito incrível, porque eu passo um pano tremendo, ainda mais quando a gente tem um peso maior do que aconteceu, do porquê eles fazem o que fazem. E eu fiquei muito impactado porque a gente tem, né, essa questão do sacrifício nas outras temporadas, e aqui você vê que era mais uma vingança do que de fato um sacrifício, até porque os caras literalmente mataram a irmã dele, né, de certa forma
justi mostrando a prova que a inquisição que eles fizeram no passado são o que eles mais sabem fazer ainda atualmente. Isso me assusta muito, muito mesmo, essa questão de, né, falsos moralistas fazerem coisas hipócritas, distorcendo fatos que não são da alçada deles, e isso me impacta, mas ao mesmo tempo tudo que a gente já passou nesse período anterior, a gente vê uma certa realidade que amedronta nossas almas. Então eu fico deixando certas coisas só pra série mesmo, porque é doloroso. O sacrifício, né, nos momentos finais, né, sem sangue, pra mim foi algo bem interessante, porque apesar de a gente ter muito esse gore, né, desde o começo, não o explícito, mas a gente vê que não há necessidade de ter grandes matanças no final de temporada, né, que dá pra resolver sem quebra-quebra. E eu gostei muito disso aqui, sabe? Deles conseguindo salvar a Maia, né, de ser levada pelo nosso Malaquias, que esse plot, pra mim, fez a jornada desse personagem ter mais sentido, né? Não numa questão de tal coisa, mas uma questão da hipocrisia sendo trabalhada aqui, né? Já que ele sempre foi mostrado ser uma pessoa que estava ali, né, querendo acabar com toda e qualquer alquimia presente, sendo que ele foi o mais benfeitor dessa alquimia do que as outras pessoas, ou seja, ele estava querendo de todas as formas só ter para si, sabe, deixar para os outros e fazendo os outros acreditarem em uma falsa ideologia em prol de se, sabe, ficar ainda mais poderoso de certa forma. E você vê aí nossos protagonistas, né, dando o chega pra lá que ele merece. Eu achei incrível demais, porque eles são assim, eles não são força física, eles são palavra e ação, e eu gostei muito das ações e reações deles, né, e eles também conseguindo pegar os livros de volta e dar o destino necessário para eles. Eu gostei muito. E olhe, a despedida deles foi algo que me encantou muito. Eu fiquei um tanto emocionado porque eles passaram uma mensagem tão valiosa, teve tantas coisas implícitas que a gente nem consegue expressar de certa forma, e para mim isso foi incrível demais. E ainda mais a gente vê que esses personagens eram mais como guias do que literalmente os grandes, né, anciãos, né, que criaram aquela coisa ali, né? Ela só tava ali com a missão de proteger o passado, deixar o passado no passado, não e botar ele pro presente, sendo que no presente há grandes distorções, há grandes problemáticas que as pessoas acabam usando para um benefício muito mais sujo do que bonito, né? Porque há uma mensagem bonita, né, na imortalidade, apesar de a gente não acreditar muito, mas há de certa forma uma coisa linda ali. E você vê aqueles personagens, né, abdicando de tudo e até da própria imortalidade para que essa nova geração possa viver em paz, né, sem grandes problemas, já que ela passou por muitas coisas, e para mim foi sensacional demais. Eu achei maravilhoso, né, você ver duas almas se despedindo de seus corpos e indo para um horizonte profundo, sabe? Foi algo muito bonito, demais mesmo. Eu não fico nem, sabe, palavras para descrever. E os nossos protagonistas, né, conseguindo ter uma paz, conseguindo ter a liberdade, né, fugindo daquele local. A outra agora pode ir para Paris, viver a vida dela tranquila, ter uma nova escola, mesmo com os outros perrengues, mas eles vão poder ter a liberdade que eles sempre queriam ter, ir pra praia, né? Essa famosa praia que desde a primeira temporada eles falam tanto. E para mim foi sensacional, foi bonito a mensagem, o choro e também o simbolismo do corvo, né? Que estava ali mais como mensageiro. E de certa forma eu devo dizer a vocês que o tanto de corvo ali só pode significar todas aquelas almas que morreram, sabe? Do ninho do corvo. Então você vê que a nossa
Alice tinha uma família gigantesca que ajudou ela até no momento que ela nem poderia ter forças para fazer aquilo, né, para salvar seu amor. E uma coisa que me intriga muito é que eu quero uma contextualização mais de Guerra para saber o que aconteceu com os outros personagens. A gente teve 2 temporadas com tantos personagens, a gente teve a explicação de uma que foi internada, mas e os outros? Será que foram expulsos? Será que foram para outra escola? Eu queria, sabe, ter uma explicação porque, tipo, os grandes amigos dele simplesmente não fizeram importância para toda a jornada que eles estavam fazendo ali. A gente teve fotos, mas e aí? Eu preciso de respostas mais viáveis, mais explícitas e explicativas para os próprios protagonistas, mas nos demais, a trama, a história de Eternal de Las Cubes, apesar de ser um remake, né, foi algo maravilhoso. Eu sinto muito a simbologia, a mitologia, esse misticismo, né? Teologia, ortodoxo, né? Peste negra, tudo mais, é histórico. Foi maravilhoso poder acompanhar a jornada desses personagens e um final satisfatório e muito bonito. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtem, comentem bastante, que eu quero saber muito o que vocês acharam dessa temporada, de tudo. E que eu em breve possa contextualizar algumas coisinhas aí desse universo de Las Cumbres. E nos sigam nas nossas redes sociais e até a próxima, gente. Tchau.